Olá, tudo bom? Tudo tranquilo? Tudo na paz, na medida do possível, né? Com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos caminhando para frente. Tem uma canção que eu sempre gostei, uma canção antiga, e ela diz assim: Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. É. Você confia em Deus? Você já se fez essa pergunta? Você confia em Deus? Verdadeiramente? Você que já entregou a sua vida para Jesus, que já aceitou o sacrifício que Jesus fez por você na cruz, você confia em Deus verdadeiramente? E você que ainda não entregou a sua vida para Jesus e recebeu esse vídeo e bateu de frente com esse vídeo, você confia em quê? Em que você deposita a sua confiança? Nesses tempos de dificuldade, nesses tempos de carestia, nesses tempos de falta de governo, você confia em quê? Ou em quem? Essa é uma questão que nós temos que pensar no momento que nós estamos vivendo. Porque muita gente, ele se acha tão autossuficiente, ele se acha tão bom, ele se acha tão maravilhoso que ele confia nele mesmo. Ele acha que ele se basta. Ele confia na sua conta bancária, no seu carro na garagem. Ele confia que vai conseguir comprar o alimento, ele confia que ele vai conseguir resolver os problemas e os entraves que vão aparecendo pela vida. Mas aqueles que verdadeiramente entregam a sua vida para Deus e confiam no Senhor, eles não se abalam, porque eles acreditam no braço forte do Senhor. Eles acreditam que o Senhor é a sua força, o seu esconderijo, a sua fortaleza. Como a palavra de Deus nos diz, a alegria do Senhor é a nossa força. Então, o Senhor, ele é alegre e nós somos muito fortes quando nós confiamos em Deus. A palavra de Deus, ela nos diz no livro de Isaías, no capítulo 40, no versículo 31, a palavra de Deus, ela diz assim: Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Eles voam alto como águias, correm e não ficam exaustos. Eles andam e não se cansam. Os que esperam no Senhor. Sabe, quando você tem um problema para resolver, o correto é que você entre na presença de Deus, ore. Aliás, você nunca deveria sair da presença de Deus. Mas que você se coloque diante de Deus, ore e espere. Espere em Deus a solução do seu problema. Espere em Deus o tempo de resolver o seu problema. Porque para todas as coisas existe um tempo. Para todas as coisas existem uma coisa chamada o Kairós de Deus, o tempo correto, o tempo certo, o tempo perfeito para que aquilo aconteça. E quando nós confiamos em Deus, quando nós esperamos em Deus, nós temos a certeza de que o melhor vai acontecer. Porque Deus sempre faz o melhor para nós. Deus sempre faz o melhor para os seus filhos. E nós precisamos, e eu incluo nisso, nós precisamos aprender a confiar no Senhor.
a olhar para Deus e falar: Deus, eu espero em Ti. Eu preciso, Senhor, de Ti. Eu não posso fazer nada de mim mesmo. Nós estamos vivendo tempos em que nós estamos vendo as coisas acontecerem, nós estamos vendo guerras e rumores de guerra. Será que isso te lembra alguma coisa? Nós estamos vendo pais se levantarem contra filhos e filhos contra pais. Nós estamos vendo pestes, doenças, pandemias. Estamos vendo a degradação da nossa sociedade, da nossa moral. Será que isso te lembra alguma coisa? Alguma coisa na palavra de Deus que fala sobre os princípios das dores? Catástrofes, intempéries da natureza, enchentes, terremotos num país onde nunca se teve nada disso, tufão, furacão, mesmo que de pouca intensidade, num país onde nunca existiu esse tipo de coisa, como diz a música, né? A música popular brasileira. Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. O Brasil sempre foi um país abençoado por Deus. O Brasil nunca teve tantos problemas de desastres ambientais, e não só ambientais, desastres também provocados pelo homem. O estouro de barragens, deslizamento de encostas, por causa da irresponsabilidade das pessoas que constroem as suas casas em qualquer lugar, e a irresponsabilidade do governo que não fiscaliza e permite que essas casas sejam construídas. Mas a palavra de Deus nos diz que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças e voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. No livro de Salmo, capítulo 125, versículos 1 e 2, ele diz assim, que os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que ele não se abala, mas ele permanece para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege, cerca, guarda, está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Deus está ao nosso redor. É interessante quando a gente para ver isso. A gente tem a mania de repetir tantos versículos bíblicos de forma automática que muitas vezes nós não meditamos naquilo que a palavra de Deus está querendo nos dizer. Deus, ele está com os seus anjos ao nosso redor. Redoma, guardando, amparando, sendo um escudo, uma fortaleza, um esconderijo. Ele está ao nosso redor, mas o inimigo, ele anda ao nosso derredor. Redor e derredor. Para o inimigo chegar até nós, ele tem que passar pela redoma de Deus. Ele tem que passar pelo escudo de Deus. Ele tem que passar pelos anjos do Senhor. E você sabe como que ele consegue passar? Quando você, quando eu, abrimos espaço e damos brecha, é o que se chama dar lugar ao diabo. Quando nós abrimos espaço, quando nós abrimos uma brecha naquele escudo, e isso nós fazemos através do nosso pecado,
através da nossa incredulidade, através da nossa falta de fé, aí por essa brecha o diabo entra, envia as suas setas, envia a sua lança, e aí nós somos contaminados com os pensamentos e a bagunça que o diabo faz na vida da gente. Mas isso só acontece se nós sairmos da redoma que o Senhor faz à nossa volta. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não pode se abalar, mas permanece para sempre. E da mesma forma que os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo desde agora e para sempre. Esses tempos que nós estamos vivendo, nós como igreja, precisamos levar essas passagens, precisamos levar esses versículos gravados na nossa mente, no nosso coração, no nosso espírito, e ficar recitando eles, não como sendo um mantra, não como sendo um oráculo, nada disso, mas como sendo uma fortaleza para reavivar e fortalecer a sua fé, a sua confiança em Deus. Nós estamos vivendo dias difíceis, olha só. Com o problema que houve no Rio Grande do Sul, o que aconteceu? O Rio Grande do Sul, ele é um dos maiores produtores de arroz do Brasil. Inclusive exportando grande parte da sua produção, porque a produção dele é muito grande e ele abastece o Brasil e exporta o restante. Com o problema que houve no Rio Grande do Sul, as enchentes, o Brasil está tendo que importar arroz, o que não era necessário, porque tem arroz guardado, já foi falado que nós temos o alimento. Mas o nosso governo resolveu importar o arroz, sabe de onde? Da Palestina. E sabe o que aconteceu com esse arroz? Ele passou pela fiscalização e ele chegou contaminado no Brasil. É um arroz chamado Dana. Um arroz de procedência palestina. E que eu venho aqui dizer para você, não compre. Esse arroz vai chegar muito barato nas prateleiras dos supermercados. Mas ele tem uma bactéria que ninguém descobriu ainda exatamente o que é. Ele chegou contaminado no Brasil. E nós temos que tomar muito cuidado. Não compre. Por mais que ele esteja barato, compre. Coma outra coisa, substitua, não coma arroz. Se só tiver ele para ser vendido, não compre. Porque você pode estar expondo você e a sua família ao risco de uma contaminação. Mas vamos voltar para a palavra de Deus. No livro de Isaías, no capítulo 12, versículo 2, nós lemos assim: Deus é a minha salvação, terei confiança e não temerei. O Senhor, sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele é a minha salvação. Deus, ele tem que ser o nosso protetor. Deus, ele precisa ser o nosso refúgio. Nós temos que confiar no Senhor. Nós temos que confiar naquilo que Deus faz na nossa vida, para que nós possamos passar por esse tempo que já está no final, já está terminando, mas para que nós possamos passar por esse tempo, nós temos que confiar no Senhor, nós temos que seguir as orientações do Espírito Santo. Nós temos que ouvir aqueles pregadores sérios que estão pregando a palavra de Deus e falando aquilo que Deus manda falar. Porque tem muitos aproveitadores que estão falando coisas que Deus não mandou, estão pregando coisas que estão fora da palavra de Deus. Sabe, nós precisamos confiar em Deus, nós precisamos criar uma intimidade muito grande com o Espírito Santo.
de uma forma que a gente escute as orientações do Espírito, de uma forma que a gente receba a proteção do Espírito Santo, a intercessão dele por nós. E que a gente escute aquela voz vindo por trás dizendo: não vá por esse caminho não é bom para você, pegue esse aqui que é melhor. Olha, não compre isso aí não, cuidado, não entra por aí não. O Espírito Santo, ele passa o tempo todo nos orientando, nos advertindo, nos admoestando para que nós possamos andar no caminho certo. E esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo que nós precisamos buscar ter intimidade com Deus, intimidade com o Espírito Santo, uma intimidade muito grande com Jesus. Em nossas orações, em nosso momento devocional, nós precisamos buscar intimidade com Deus. No livro de Isaías, também no capítulo 40, versículo 29, nós lemos assim: Ele, Deus, fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Você está cansado? Você está passando por um tempo em que você está cansado? Você está sem forças? A palavra de Deus, ela nos diz que Deus fortalece o cansado. Ele fortalece você. Ele dá vigor àquele que está sem força. Ele reabastece, ele recarrega a sua bateria, vamos dizer assim, nesse tempo de tantos celulares, né? Que praticamente todos os dias nós temos que recarregar a bateria do celular. Deus é o nosso carregador. Isso não é heresia nem blasfêmia, não, meu querido. É a palavra de Deus que fala isso, minha querida. Deus dá força ao cansado. Deus fortalece aquele que está enfraquecido. Quando você tem intimidade com Deus, quando você se coloca diante de Deus, você vai ver que Deus te sustenta com a sua mão poderosa, Ele te fortalece, Ele te dá força, Ele te dá ânimo, Ele aumenta a sua fé, Ele te dá paciência para poder continuar na jornada. No livro de Efésios, no capítulo 6, no versículo 10, nós lemos o seguinte: Efésios 6:10. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. No final de tudo, depois de você buscar a face de Deus, depois de você criar intimidade com Deus, depois de você se encher com o Espírito Santo, depois de você ouvir a voz de Deus te orientando, ouvir o Espírito Santo te orientando, o apóstolo Paulo, ele fala para a igreja de Éfeso: finalmente, por fim, no final de tudo, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, na força do seu poder. É em Deus que nós vamos buscar a nossa fortaleza. É em Deus que nós vamos buscar o ânimo quando a gente está desanimado, quando a gente olha para as situações que nós não deveríamos olhar para as situações, mas quando a gente olha para a situação e se desanima, a gente precisa agarrar na mão de Deus, porque Ele é a nossa força. Ele é a nossa fortaleza. Deus é o nosso ânimo. Deus é aquele que nos dá tudo aquilo que nós precisamos para continuar na jornada. Seja qual for o problema que você esteja passando, seja qual for a tribulação que esteja acontecendo na sua vida, não importa. Não importa qual seja, não existe problema grande demais para Deus. Você sabe por que você acha que seu problema é grande? Porque você está olhando o seu problema muito de perto.
Acredite, se você se colocar aonde a palavra de Deus diz que Jesus nos coloca, quando nós aceitamos o sacrifício de Jesus na cruz, quando nós entregamos a nossa vida verdadeiramente para Jesus, quando nós nos tornamos um crente verdadeiro, um cristão verdadeiro, a palavra de Deus nos diz que Jesus nos coloca assentados nas regiões celestiais com Ele, lá em cima. E aí, quando você olha o seu problema lá de cima, e você vai ver o quão grande é o seu Deus, o meu Deus, o nosso Deus, e o quão pequeno é o seu problema diante do poder e da majestade do nosso Deus. Nós precisamos olhar o nosso Deus de perto. Nós precisamos estar perto do nosso Deus e longe dos nossos problemas. A palavra de Deus diz que nós temos que pegar os nossos problemas e depositá-los aos pés da cruz de Jesus. É o que Jesus nos fala quando ele diz: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Tomai de mim o meu jugo e o meu fardo, porque o meu jugo é leve, o meu fardo é suave. Jesus diz que nós temos que entregar o nosso fardo pesado a Ele e tomar dele o fardo dele, que é leve, o jugo dele, que é suave. Quando nós olhamos o nosso problema de longe, nós vemos que ele é pequeno. Quando nós olhamos o nosso problema de fora, nós vemos que ele é pequeno. Sabe por quê? Porque quando você vê o seu problema de fora, é sinal de que você está perto de Deus. Então Deus se torna grande e o seu problema pequeno. E Deus lhe dá a solução do seu problema. Glória a Deus! Que essa palavra hoje venha trazer ânimo ao seu coração. Que essa palavra hoje venha trazer para você o entendimento, o esclarecimento da necessidade de você estar apegado, agarrado, sabe? Grudado nas mãos de Deus. Como dizia antigamente, né? Ficar grudado na barra da saia de Deus, na barra da calça de Deus, na barra da túnica de Deus, não sei. Mas que você fique perto do Senhor, que você tenha um relacionamento de intimidade com Ele, que você busque cada vez mais estar na presença dEle, porque é nessa intimidade, é nesse relacionamento que nós vamos ter a sustentação, o apoio, o abrigo, a redoma ao nosso redor, para cuidar da nossa vida e da nossa família, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, que essa palavra venha ser bênção na tua vida, que essa palavra venha te animar, venha queimar um fogo novo dentro de você, para que você possa ter mais vontade, mais ganas de buscar a Deus da melhor forma que você puder, o melhor tempo que você tiver, que você dedique ao nosso Senhor maravilhoso, em nome de Jesus. Amém? Dê o seu like, o seu gostei, o seu joinha. Se você puder e quiser, assine o nosso canal. Nos ajude a mostrar para o YouTube que o nosso canal tem um conteúdo relevante, bacana, um conteúdo bacana para mandar para as outras pessoas. E que o YouTube possa mandar essa palavra para muitas e muitas e muitas pessoas, para que elas possam entender que Deus é tudo na nossa vida. E é Ele que nos fortalece, é Ele que nos mantém de pé, é Ele que nos dá fortaleza, ânimo, garra, fé, paciência,
Tudo que nós precisamos vem dele. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Seja um missionário do Senhor. Pegue o link dessa palavra e envie para os seus contatos, poste nas suas redes sociais, nos ajude a mandar essa palavra para outras pessoas, nos ajude a proclamar e propagar essa palavra em nome de Jesus. Amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre você, sua casa, sua família, seu trabalho, sua empresa, a escola que você frequenta, a faculdade que você frequenta, em nome de Jesus. E o mais importante, aonde você estiver, seja você uma bênção, um agente de bênção na vida das pessoas, em nome de Jesus. Glória a Deus, abreijos para você e até o próximo vídeo.